Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a fiel testemunha destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Queridos, com esta palavra, então, com esta leitura, iniciamos mais um vídeo. Eu sou o Marcelo e este é o canal Você e Deus, onde nós nos propomos aqui, nesse tempo, fazer um comentário versículo por versículo do livro de Apocalipse, para que as pessoas possam ter um entendimento um pouco melhor, ou vir a entender mais sobre o Apocalipse, que a princípio é um livro bastante difícil, por causa da sua simbologia, né? Com relação a cores, números, pessoas, personagens, cenários, mas essa literatura apocalíptica, ela foi criada, né, ainda no Velho Testamento, lá com os profetas, para que o povo de Deus pudesse entendê-la, tá? E o inimigo assim não pudesse compreendê-la e perseguir o povo de Deus. Então nós já estamos aqui então no assunto, esse texto que eu li, o assunto que ele vai tratar é a saudação às 7 igrejas. Então no vídeo anterior nós vimos ali a questão de que a revelação ela vem de Jesus Cristo, né? Do próprio Deus, por meio de Jesus, a qual ele enviou por meio do seu anjo, para mostrar ao seu servo João, né? O apóstolo João então escreveu o Apocalipse, mostrando as coisas que são, as coisas que ele havia visto, né, e as coisas que ainda em breve devem acontecer, diz a Bíblia. Então é um livro profético, é um livro que fala sobre as coisas do fim, e não somente as coisas do fim, mas também tudo que diz respeito à história da humanidade, tá? Então nós vimos que existem várias interpretações, e eu quero aqui então fazer um comentário rápido sobre esses versículos, do versículo 4 ao 8 do capítulo 1, a saudação às 7 igrejas. Então aqui nesse versículo 4, João direciona a sua carta profética às igrejas na província da Ásia. Isso também pode ser confirmado no versículo 11, tá? Então o livro do Apocalipse ele foi endereçado às 7 igrejas lá na província da Ásia. Essas igrejas elas existiram verdadeiramente, tá? Literalmente elas existiram mesmo, só que o que nos chama a atenção é que quando fala 7 igrejas, quando a gente estuda historicamente a questão das igrejas naquela região, havia muito mais do que 7 igrejas. Então existe aqui também talvez um mistério ou não, com relação às 7 igrejas. Por que somente 7 igrejas? Tá? A grande realidade é que o 7 no Apocalipse ele se refere ao completo, ao pleno. Tá? Então toda vez que falar sobre 7 aqui, na maioria do contexto do texto, está se referindo a algo pleno, completo. Tá? Então podemos entender também que não somente numa forma histórica e literal, a carta do Apocalipse ela foi endereçada a 7 igrejas naquela região, mas também a totalidade das igrejas, né, ao longo da história. Então, nós temos ali 7 igrejas, que nós vamos ver no próximo vídeo, e que também pode significar a situação das igrejas, a condição das igrejas ao longo da história. Tá? Então, por isso que é um livro profético, não somente no sentido histórico, para aquele tempo, mas também para toda a história do homem sobre a terra. Tá? Também no versículo 4,
ali ele faz uma saudação falando graça e paz, né? Apontando essa graça e paz era uma saudação rotineira do apóstolo Paulo nas epístolas do Novo Testamento, onde ele queria se referir a pelo menos dois grupos que haviam dentro da igreja, tá? Os judeus e os gentios, tá? Então, apontando os dois grupos constituintes da igreja, judeus, então aos judeus era shalom, né, paz, e aos gentios, graça, tá? Que era um costume também na época essa saudação. Também no mesmo versículo 4 ele faz uma referência à Trindade, tá? Quando ele diz ali, daquele que era e que ainda virá, ele está se referindo à autoexistência de Deus, né? Deus lá no Velho Testamento, em Êxodo 3,14, quando Deus se apresenta a Moisés, Moisés então ficou sobre a missão de libertar o povo de Israel, né, lá do Egito, e ele pede para Deus então, quando o povo de Israel pedisse que Deus lhe representava, né, ele anunciava, então Deus expressa assim, você vai dizer ao povo, eu sou, tá? Eu sou. Esse eu sou, ele tem o significado de que eu sempre fui, sempre serei e sou, tá? Ou seja, Deus é autoexistente, ninguém criou Deus, tá? Deus não foi criado por ninguém, Deus não teve um tempo de maturação, Deus sempre foi, tá? Deus sempre existiu, e a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então nós vemos ali que a Bíblia já abre, né, a Bíblia, falando que no princípio criou Deus. Então ela não está preocupada em mostrar de onde Deus surgiu. Deus é autoexistente, sempre existiu, tá? Então daquele que é, que era, que ainda virá, está se referindo à autoexistência de Deus. Eu sou, né, como ele mesmo se declara. A onipresença, ou seja, Deus está de uma maneira completa, presente em todo lugar, e a onisciência divina, ou seja, Deus conhece todas as coisas, tá? Se Deus criou todas as coisas, sinal que Deus conhece todas as coisas. O segundo ponto ali é dos 7 espíritos que estão diante do trono, tá? Então aqui está se referindo ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E lembra que eu falei do número 7? O número 7, então, na maioria dos textos, ele tem o significado de plenitude, algo completo, algo perfeito. Então, está se referindo aqui à perfeição do Espírito Santo. Tá? Num outro vídeo futuro eu vou estar falando mais sobre isso, me aprofundando mais nessas expressões, nessas questões aí. Tá? E terceiro, de Jesus, fiel testemunha, primogênito dos mortos, na minha versão que eu li ali, primeiro a ressuscitar dos mortos, que é a mesma coisa, né? Primogênito dos mortos, e governante de todos os reis da terra. Tá? Então aqui está falando sobre o Jesus como profeta, como rei, como sacerdote. Tá? Depois também futuramente eu estarei explicando melhor, me aprofundando mais nessa questão. Tá? No versículo 5 também fala, um pouco do versículo 4, um pouco do versículo 5 fala sobre isso. No versículo 5 e 6, João rende louvor a Jesus pela obra e propósito da cruz. Tá? Então ele faz uma saudação às igrejas no sentido de apresentar a Trindade. Ele está falando que a carta é dirigida a essas igrejas, né? Então, tanto igrejas literais que existiram historicamente, quanto igrejas em toda a história, então serve para nós hoje que fazemos parte da igreja, tá? E no versículo 5 e 6 ele rende louvor a Jesus pela obra e propósito da cruz, tá? Pelo fato de Jesus ter morrido na cruz e o objetivo, o propósito final dessa morte na cruz, tá? Então ele mostra aqui os motivos, ó, ele nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Então o propósito, né, dele ter morrido na cruz. Fez de nós, o objetivo também, ó, fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Então alguns dos objetivos, os propósitos aqui nesse versículo, nesse texto, né, a gente sabe que tem muito mais em toda a Bíblia, mas aqui ele quis destacar por causa que estava escrevendo para as igrejas, tá? No versículo 7, João aponta para o futuro. Então, após ele falar sobre a Trindade, após ele falar para quem que era endereçada a carta, após ele render louvor a Jesus pela sua obra na cruz, né, pelo seu sacrifício na cruz, então ele aponta para o futuro agora. Tá? Ele aponta para o retorno glorioso e fenomenal de Jesus Cristo. Tá? Então, todo olho verá, né, até mesmo os que o transpassaram, diz o texto bíblico. Então o retorno glorioso e fenomenal de Jesus será um evento assim sem precedentes em toda a história.
tá? O aparecimento de Jesus nas nuvens, o céu se abrirá e ele descerá então montado em um cavalo branco, com o seu exército junto com ele, né? A lamentação das nações por causa dele. Também o texto fala, versículo 7, aliás, que as nações, né, se lamentarão por causa dele. Ou seja, todos os que não creram, né, no Evangelho e não se renderam a ele, nesse momento em que Jesus aparecer sobre as nuvens, descobrirão da maneira mais difícil, ou mais estonteante, assim, mais impressionante, que tudo que estava registrado na Bíblia era verdade, pois verão Jesus com seus próprios olhos. Então, quem estiver vivo naquele momento em que Jesus vier novamente sobre a terra, né, será visível, todo olho verá, e as nações se lamentarão porque reconhecerão, e ali será então provado, né, que tudo que estava na Bíblia ali a respeito de Jesus, de Deus e da volta de Jesus se confirma naquele momento ali, porque todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, até mesmo aqueles que o perseguiram, que mataram ele, tá? Versículo 8: o reforço de que Deus conhece e controla toda a história da humanidade, e só Ele pode mudar toda a situação caótica que se apresentará no mundo. Versículo 8. Então aqui nós concluímos esse texto, né, da saudação às 7 igrejas, mostrando então no versículo 8 que o mundo estará em caos, né, num caos completo, e não há ninguém sobre a face da terra, não há nenhum homem, seja ele poderoso ou não, seja ele militar ou não, seja ele de qualquer classe social ou não, que terá condições de resolver o caos que estará sobre a terra. Tá? Não terá, não existirá tal pessoa. Somente o próprio Deus, né, Jesus Cristo, vindo, se manifestando de uma maneira visível, em glória, tá? Literalmente, para poder resolver a questão do caos sobre a terra, e então entrará o milênio. Nós vamos ver aí, conforme a sequência do livro do Apocalipse, veremos então que entrará no milênio e depois a eternidade. Tá? Então o versículo 8 ele fecha com essa chave de ouro, mostrando que Deus conhece e controla toda a história da humanidade. Não existe nada que Deus não saiba, não existe nada que esteja fora do controle de Deus, tá? E só Ele pode mudar toda a situação caótica que se apresentará no mundo. Então que essa palavra possa abençoar a tua vida, nos ajude se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, deixando seu like logo abaixo. E nós temos certeza que esses comentários sobre capítulo por capítulo, versículo por versículo do Apocalipse irão abençoar a tua vida e a daqueles que você nos ajudar compartilhando. Tá? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.